Antes de orar, queria agradecer uma vez mais ao Léo e ao Samuel pela tão bela apresentação que acabamos de ouvir, e vendo o talento tão especial que Deus concedeu a ambos. E por falar em música, quero também aqui ter a sua atenção por alguns segundinhos. Dia 21 desse mês, nós teremos aqui um domingo, o acontecimento do ano na área musical. Nós teremos aqui o lançamento do primeiro CD de adoração e louvor da Nova Semente. Nós fizemos a gravação no final do ano passado e tive a grata alegria de, sábado passado, recebi uma cópia do Master, que já está nesse momento sendo duplicada. E confesso, não é porque é a minha igreja não, mas ficou lindo o negócio, né? Está maravilhoso, parabéns Samuel, todos os envolvidos. Dia 21 nós teremos aqui o lançamento. Eu digo a você, se você não se antecipar adquirir seu ingresso, provavelmente você não vai conseguir no dia. Então, a saída na loja Sementes, você já pode ali adquirir seu ingresso. E pelo que eu soube, me parece que na compra do ingresso a pessoa recebe o CD. É isso, né, Bruno? Samuel, é isso? Confirma, né? Então, na realidade, é o ingresso CD. Você, ao adquirir, você já vai ter a cópia do CD contigo. Deus possa, de uma maneira muito especial, usar esse dia 21, para o lançamento, que seja uma bênção a nós e todos aqueles que vão ouvir as belas canções desse CD intitulado Discípulo. Contamos com a presença de cada um de vocês nesse momento. Vamos orar. Pai querido, Senhor, nesse momento estamos iniciando mais uma jornada juntos. Uma jornada um pouco mais curta. Estaremos juntos durante 3 semanas, abordando, Senhor, uma questão crucial na nossa vida. Por onde quer que passamos, os caminhos da nossa vida, sem perceber, nós deixamos uma trilha. Deixamos marcas, sinais, traços. Aqueles que vêm após nossos passos, aqueles que vêm atrás. Irmão Deus, queremos nesse momento, não só hoje, mas durante essa série, parar para pensar qual é o exemplo, qual é o legado que cada um de nós hoje deixa nesse mundo. A despeito da rotina, da correria, do dia a dia, que possamos, Senhor, refletir sobre o que de fato nos importa. O que de fato temos compartilhado com outras pessoas. Como tem sido a maneira que hoje lidamos com a nossa existência, com a nossa vida. A que possamos tomar decisões importantes. Que levem outras pessoas, aqueles que estão ao nosso redor, a também tomar decisões fortes, a viver de acordo com a tua vontade. Bom Deus, nesse momento suplico a tua direção. Que o Santo e Bom Espírito possa falar de maneira direta ao nosso coração. E ajuda-nos, Senhor, a entender um pouco mais sobre teu sonho, a vida de cada um de nós. Isso te suplico, em nome dele, teu filho amado Jesus. Amém, Senhor. Bem, boa noite a todos. Aproveito mais uma vez esse momento para saudar cada um de vocês que a cada semana tem a oportunidade de estar aqui conosco. Sejam todos muito bem-vindos à Nova Semente, que nada mais é do que uma comunidade adventista do sétimo dia que existe para que juntos possamos, semana após semana, viver uma experiência real com Deus. Se você ainda não conhece a nossa comunidade, não deixe de visitar o nosso website, www.novasemente.org, e lá você vai encontrar muitas informações que eu tenho certeza você vai apreciar sobre quem somos, a razão de existirmos e aquilo que temos a oferecer a você e a sua família. Nesse momento nós também iniciamos a gravação do programa Viva, uma experiência real, que é transmitido na TV Novo Tempo, em todo o Brasil. Bem, antes de começar a mensagem de hoje, também essa série, me permita fazer uma pergunta para você. Que tipo de legado você tem deixado através da sua vida? Quem sabe, para facilitar um pouco mais o pensamento, se você deixasse de viver hoje, o que ficaria de exemplo para aqueles que estão ao seu redor? Se você deixasse de existir hoje, o que ficaria de exemplo à sua família? O que ficaria de exemplo aos seus amigos? O que você tem deixado pelo caminho que você percorre? Nessa semana, ao estar pensando e preparando a mensagem de hoje, eu li uma história que de fato me comoveu. A história do amor de
Um pai por uma filha. Pouco depois de Emma, esse é o nome da filha, completar 12 anos, o seu pai, Garth Callahan, ele descobriu que tem um câncer em um dos rins. E agora ele tem menos de 10% de chance de viver até que a sua filha possa se formar no ensino médio. E é interessante que Garth ele tinha e tem um hábito que por anos ele desenvolveu. Sempre ele prepara o lanche da sua filha, Emma. E ele sempre colocou uma notinha, um pequeno recadinho, em um guardanapo, para Emma a cada dia que ele preparava o lanche da sua filha. E determinado ali a fazer com que o tempo que ele ainda tem de vida possa ser relevante, ele calculou quantos dias ele tem de vida, ou melhor, quantos dias ainda faltam para a formatura da filha, e por não saber se ele vai viver até a formatura da filha, ele escreveu uma notinha para cada um dos dias, para que, através dos valores que ele ali coloca, ele possa ajudar sua filha até este momento. Ele contou quantos dias faltavam, e são 826, e ele escreveu 826 notinhas. De alguma forma, ouviram da história de Garth, e essas notinhas que ele escreveu em guardanapos, uma editora se aproximou dele e fez uma proposta a ele. Foram compiladas essas notas em um livro que foi publicado recentemente. Napkin Notes é o título do livro, as notinhas ali em guardanapos. E ele mostra ali a força, a coragem, a determinação de Garth diante de um momento tão difícil para ele. Napkin Notes foi recentemente traduzido para o português com o título 800, essa é a capa do livro em português, 826 notas de amor para Emma. E ao ver a capa em português, ali o nome do autor, Garth Callahan, na parte de baixo, quem sabe você não consegue enxergar bem, mas há uma frase que chamou minha atenção. Eu quero compartilhar essa frase com você. Ele diz o seguinte: partilho este livro, porque nenhum de nós sabe quanto tempo ainda nos resta. E basicamente a pergunta central do livro é essa: se você pudesse escrever uma última nota, se você pudesse escrever um último recado para alguém, o que você escreveria? Se você soubesse que está prestes a perder sua vida, e essa seria a última nota, último recado, alguém que você ama, o que você escreveria? Então, qual é o rastro? Quais são as marcas? Quais são os sinais que você tem deixado na sua vida para a próxima geração? Para as pessoas que você ama, as pessoas que estão ao seu redor. Que na jornada da vida, quer você queira ou não, sempre nós deixamos uma trilha por onde passamos. Através de palavras e ações ficam registradas as marcas do nosso exemplo, que invariavelmente influenciam os que vêm pelo mesmo caminho. Na história humana, nós repetidas vezes encontramos, queridos, a experiência de homens e de mulheres que deixaram um profundo legado àqueles que lhes sucederam. Pessoas que tomaram decisões que marcaram época. Homens e mulheres que tiveram atitude que mudaram gerações. E você, hein? Se você pudesse escolher que tipo de marcas você deixaria ao longo da sua vida, ou quem sabe usando ali a história de Garth, que acabamos de ouvir. Se você pudesse escrever uma última notinha, um último recado para alguém, o que você escreveria? E hoje eu gostaria, queridos, de falar sobre alguns dos mais importantes valores que nós podemos passar para a próxima geração. Algo que realmente faz diferença quando nós temos que enfrentar situações de dificuldade. Nessa série Legados, veremos 3 aspectos. E hoje o primeiro deles: o que deixar.
E um deles, queridos, algo que realmente pode nos ajudar quando passamos dificuldades, é o legado da fé. O legado de fé. Afinal, como deixar um legado de fé no mundo que cada vez é mais e mais secular? No mundo que não dá a devida atenção a esse aspecto tão importante a nós como seres humanos em nossa vida espiritual. Fé. Certa vez Jesus Cristo, eu quero que você acompanhe comigo a leitura. Ele disse: eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a esse monte: vai daqui para lá, e ele irá. Nada lhes será impossível. Uau! Quem de nós não gostaria de ter esse tipo de fé? Nada será impossível. Mas por que é tão importante ter fé, queridos? Eu queria que você também prestasse atenção em um outro texto, um importante texto que também encontramos no Novo Testamento. No livro de Hebreus, no capítulo 11. Ouça: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. E aqui nós encontramos de maneira inequívoca a nós que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível aproximar-se desse Deus de tal forma que ele possa de fato agradar-se da nossa existência. Interessante notar aqui, queridos, que o texto não diz que sem rituais é impossível agradar a Deus, não. Também não diz que sem ações da nossa parte, sem regras, é impossível agradar a Deus, não. O que Deus busca é um relacionamento em que possamos exercitar fé. Eu queria que você pensasse comigo. Como é que nós podemos ter um relacionamento de amor com um Deus que não vemos? Somente pela fé. E o texto que nós acabamos de ler afirma que a fé será recompensada quando nós aprendemos a confiar em Deus. Um Deus que não podemos ver. Por isso, repito, sem fé é impossível manter esse relacionamento com esse Deus. Queridos, uma vida ao lado de Deus concentra-se basicamente em duas palavras: amor e fé. A Bíblia nos apresenta que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao nosso próximo como a nós mesmos, e a importância de ter fé. Isso é tudo. Isso é tudo que nós precisamos para verdadeiramente viver ao lado desse Deus. Sem fé, no entanto, é impossível, pela simples razão de que ela é crucial nesse processo. Mas como deixar um legado de fé para aqueles que vêm depois de nós? Nós encontramos um excelente exemplo de fé também aqui na palavra de Deus, no Novo Testamento, naquilo que Paulo fala a respeito de um jovem discípulo chamado Timóteo. Certa vez Paulo, ele disse a Timóteo, e convido você a acompanhar a leitura comigo: penso com frequência naquela sua fé autêntica, fé que surgiu primeiramente em sua avó Loide, depois em sua mãe Eunice, e agora estou convencido disso em você também. Você percebe? A sequência. Loide foi uma mulher de grande fé que passou a sua convicção para sua filha Eunice. E Eunice, por sua vez, transmitiu a mesma fé para seu filho Timóteo. E aí você percebe a cadeia de uma avó, a uma mãe, a um filho. E agora Timóteo transmitia a sua experiência de fé juntamente com Paulo através de todo o Império Romano dos seus dias. Todos eles viveram, queridos, esse legado, um legado de fé. Mas afinal, o que é isso? O que é fé? E essa é a principal pergunta de hoje, que nós vamos juntos encontrar as respostas, queridos, naquilo que Deus apresenta em sua palavra. É importante ressaltar que fé não é algo que nós simplesmente definimos em uma sentença. Não. A fé, ela é composta por diversos aspectos. E nesse início de noite eu queria compartilhar com você algumas características da fé verdadeira que nós encontramos em um capítulo da Bíblia. Li um verso desse capítulo minutos atrás. Hebreus, no capítulo 11. Esse capítulo é conhecido como o capítulo da fé. Vemos ali a descrição da experiência de pessoas, algo extraordinário que eu gostaria de compartilhar com você nesse momento. Lá nós encontramos elementos do que de fato é viver e deixar um legado de fé. Eu quero convidar você
acompanhar comigo o primeiro desses elementos. Como viver e deixar um legado de fé. O primeiro deles. Acredite, mesmo que não veja. O primeiro elemento, queridos, está logo no início do capítulo. No verso 1 nós encontramos: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Queria que você aqui prestasse bem atenção em duas partes desse verso: certeza e coisas que não vemos. As duas aqui vão juntas. Parece uma contradição, mas a Bíblia nos ensina que fé é visualizar o futuro no presente. Fé é ver aquilo que ainda não aconteceu. Fé significa estar certo daquilo que nós não vemos. É conseguir ver o que ainda virá. O mundo ao nosso redor diz para você e para mim: você precisa ver para quê? Já escutou isso? Você tem que ver para crer. Deus diz exatamente o contrário. Vocês precisam crer para ver. Uma vida com Deus, que isso significa que nós temos que crer antes mesmo de ver. Existem muitas coisas na vida que eu e você nós precisamos crer antes de ver, principalmente em relação à dimensão espiritual. Esses são os sonhos que nós desenvolvemos no nosso coração. E a história nos mostra pessoas que tiveram sonhos, visualizaram o futuro em seus dias e assim avançaram. Por exemplo, foi visão, foi esse sonho no coração que fez com que Abraham Lincoln reunisse ali seu país na busca por igualdade, liberdade e democracia. Foi um sonho também que fez com que Madre Teresa de Calcutá oferecesse ali a sua vida em prol da transformação de um mundo através de amor e compaixão. Foi visão que fez com que Einstein pudesse avançar naquilo que era desconhecido no mundo da física, como ninguém havia ousado tentar até então. Foi olhando para o futuro, um sonho, uma visão, que fez com que Martin Luther King ele buscasse ali a reconciliação racial em um movimento sem violência, de amor ao próximo. William Carey, aquele que é conhecido como o pai das missões modernas, ele tinha por lema o seguinte em sua vida: espere grandes coisas de Deus. Tente grandes coisas por Deus. Olhando ao futuro. Queridos, existem situações na nossa jornada com Deus que nada mais podemos fazer do que ter fé, mesmo antes de ver aquilo que nós sonhamos. Olha ao seu redor. A existência dessa comunidade. Confesso a você que há 10 anos atrás eu nunca imaginei que hoje poderíamos estar vivendo o que hoje vivemos aqui a cada semana. De um começo pequeno, éramos 16 pessoas, e hoje nós temos a oportunidade de ter aqui entre nós centenas de pessoas, e você entre elas, a cada final de semana, buscando, vivendo uma experiência real com esse Deus. Que nós precisamos crer antes de ver. Nós temos que crer antes de acontecer. E muitas coisas acontecem na vida humana, na realidade, quando você olha o passado, não era mais do que uma impossibilidade. Mas alguém acreditou que seria possível. Alguém creu que essa impossibilidade podia tornar-se realidade. E teve que acreditar que isso era possível. Em diversas áreas, disciplinas, nós vemos de maneira concreta isso. Aquele arquiteto que ele sonha com uma construção que nunca foi feita antes. Aquele atleta ali que ele se prepara para os Jogos Olímpicos. Aquele escultor que ele sonha com aquela obra. Aquele cientista que busca a cura para aquela doença incurável. Fé, queridos, é acreditar que Deus pode transformar sonhos em realidades. E nada acontece antes de alguém crer que isso é possível. O que nós precisamos, queridos, é crer. Acreditar mesmo antes de ver. Mas há um segundo elemento que quero compartilhar com vocês. É obedeça mesmo que não entenda. Em Hebreus 11 nós encontramos 2 exemplos. 2 pessoas que obedeceram a Deus bem antes de entender o que Deus havia pedido deles. O primeiro desses homens foi Noé. Acompanhe comigo só
a sua experiência, nós encontramos no verso 7. Foi pela fé que Noé ouviu os avisos de Deus sobre as coisas que iam acontecer. Noé, diz o texto bíblico, obedeceu a Deus e construiu uma barca em que ele e sua família foram salvos. Nunca havia chovido antes do dilúvio. A Bíblia afirma que as plantas eram regadas por um orvalho ali que sempre caía pela manhã, razão pela qual quando eles viram o primeiro arco-íris ficaram surpresos. Nunca havia chovido antes. Só que Deus aparece para Noé e diz a ele mais ou menos o seguinte: Noé, meu querido, eu quero que você construa uma arca. Vai tomar um pouquinho mais de 100 anos para terminar. E quando ela estiver pronta, haverá um dilúvio. Eu fico imaginando Noé conversando com Deus. Deus, tudo bem. Posso fazer uma perguntinha? Diz, o que é dilúvio? Uma chuva muito grande, Noé. Mas o que é chuva? Queridos, Noé, ele obedeceu, mesmo quando ele não entendeu completamente o que ia acontecer. Imagine você no lugar de Noé, ter que construir uma arca no quintal da sua casa. Imagine ser filho de Noé. Para que isso, pai? É para o dilúvio, meu filho. Pai, porque você não tem outro hobby, pai? Imagina esses meninos na escola, sofrendo. Mas eu tenho certeza que depois eles ficaram bem felizes, porque o pai deles foi obediente àquilo que Deus havia pedido. Mas há um outro exemplo, queridos, que também encontramos no capítulo 11 de Hebreus. É a história de um outro homem que também obedeceu antes de entender. No verso seguinte, no verso 8, nós lemos a história desse homem. Foi pela fé que Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu para uma terra que Deus lhe prometeu dar. Ele deixou seu próprio país sem saber para onde ia. É interessante que Abraão ele tinha 75 anos quando Deus apareceu a ele e disse: sai da tua terra, diz o texto bíblico. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Até então Abraão ele morava na cidade de Ur dos Caldeus. E através do relato bíblico lá em Gênesis a gente percebe que, em função de tudo aquilo que Abraão possuía, certamente a gente pode imaginar que ele vivia numa excelente casa, carro do ano na garagem, um monte de empregados, um monte de investimento em banco, muitos amigos, esposa linda, maravilhosa, homem rico. Tudo aquilo que um ser humano podia imaginar, Abraão tinha. Podia aposentar tranquilamente e descansar para o resto da sua vida. 75 anos. Só que Deus aparece e tudo muda a partir daquele encontro. Deus também diz a Abraão, meu amigo, eu quero que você mude de cidade. Na realidade, eu quero que você mude de país. Mas como Abraão era amigo de Deus, ele disse, tudo bem, senhor. Mas como é mesmo o nome da cidade que eu devo ir? Você vai saber quando você chegar. E Deus continua, Abraão, tem mais uma coisinha. Eu vou fazer de você uma grande nação. Vou até mudar teu nome. Abraão significa pai de uma grande nação. E eu vou abençoar todas as famílias da terra, de uma maneira ou outra, através de você. De mim, Senhor? Sim, Abraão, de você. Mas, Senhor, como é que eu vou saber que eu cheguei no lugar que o Senhor quer que eu vá? Deus, mais uma vez, diz, eu vou te mostrar. Eu te mostrarei. Difícil ou não? E você, hein? Você iria? Se você estivesse no lugar de Abraão, você teria aceito o desafio de Deus? Queridos, fé é obedecer mesmo quando a gente não entende. Aos 75 anos de idade, Abraão recomeçou sua vida. E tornou-se o pai de uma grande nação. Ele obedeceu mesmo quando ele não via. Ele obedeceu mesmo quando ele não entendia plenamente os planos de Deus. E nós como pais, geralmente damos orientações aos nossos filhos. E queremos que eles obedeçam mesmo quando não entendem. É crucial aprendermos a obedecer nosso relacionamento com Deus, mesmo quando nós não entendemos. Queridos, fé e obediência andam juntos. O problema é que a maioria das pessoas quer ter a garantia que vão ser bem-sucedidas antes de arriscar qualquer coisa. Só que Deus diz, não, você precisa confiar. Exercer fé sempre envolve algum tipo de risco. Vou repetir. Exercer fé sempre envolve algum tipo de risco. Por quê? Porque Deus quer forçar a você
Ele quer forçar a mim a confiar nele. Portanto, fé e obediência são cruciais, principalmente quando nós não entendemos. E na palavra de Deus existem centenas de ordens de Deus que aqui estão para nos proteger, queridos. Ordens de Deus que estão aqui, orientações dele a nos beneficiar. Deus diz coisas como, por exemplo, ame seus inimigos. Será que isso faz sentido? Será que é fácil? Do ponto de vista da família, Deus orienta em sua palavra, guarde o sexo para após o casamento. Será que isso faz sentido? Será que isso é fácil? Queridos, fé é fazer a coisa correta, mesmo que pareça algo absurdo aos olhos dos homens. Por isso, a Bíblia afirma a nós: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Só para recapitular, fé é crer mesmo quando não vemos, e fé também é obedecer mesmo quando nós não entendemos. Além disso, há um terceiro elemento que eu gostaria de compartilhar com você: dê mesmo quando você não tem. Generosidade e fé também andam de mãos dadas. Na realidade, Deus usa nossos recursos financeiros, nossas finanças, para nos testar. Deus está nos testando para ver o quanto realmente nós confiamos nele e o quanto nós cremos. Existem duas maneiras de você dar e você compartilhar aquilo que você tem: com fé ou com medo. Você dá com medo quando você pensa assim: quanto será que eu posso dar? Só que você dá com fé quando você pensa: quanto Deus quer que eu dê, mesmo quando nós não temos. No mesmo capítulo 11 de Hebreus, a gente encontra ali um texto importante que fala da experiência de um outro homem. Ouça, pela fé, no verso 4, Abel foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Abel ofertou a Deus com fé. E perceba algo aqui, queridos: não foi o que Abel deu que agradou a Deus, foi como ele deu. Em outras palavras, não é o tanto que você dá que faz a diferença, e sim como você oferta. Não é a quantidade, e sim a atitude. Você, quando dá algo para uma situação que necessita, ou para alguém que precisa, você age com medo ou com fé? Com medo você pensa assim: vai me faltar. Olha só o meu orçamento, não vai sobrar nada no final do mês. Com fé você pensa assim: Deus vai completar o que me falta. Eu sei que Deus cuida de mim e da minha família. Há um outro texto do Novo Testamento que eu quero que você preste muita atenção. E diz o seguinte: no meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, pois deram tudo quanto podiam e até além do que podiam. Pessoas que passavam ali tribulação, pobreza, mas eles transbordaram, diz o texto bíblico, em rica generosidade, porque deram além do que podiam. Que uma coisa é dar quando sobra, outra coisa é dar quando nós não sabemos se passaremos bem o restante do mês. E aqui mais uma vez entra em jogo a fé. Anos atrás, aqueles que frequentam a nossa comunidade já por um bom tempo vão se lembrar de uma campanha especial que tivemos antes de mudar para esse local. A campanha Eu Acredito Nesse Sonho. Eu lembro que naquele momento eu e a minha família, conversei com a Nereide e tomamos a decisão de participar financeiramente nós. E era algo além daquilo que podíamos. E Deus honrou sua promessa a nós como família. Conseguimos cumprir com aquilo que havíamos prometido e recebendo bênçãos de Deus. E em breve, queridos, essa igreja terá que uma vez mais agir com fé. E você, quem sabe que hoje aqui frequenta, vai ter que decidir como é que será a sua participação. Com medo ou com fé? Queridos, ser fiel a Deus com nossas finanças é um ato de fé. E se nós não estamos confiando em Deus nessa área da nossa vida,
nós estamos privando a nós mesmos das mais ricas bênçãos que Deus está pronto para nos conceder. Mas há um quarto elemento, uma quarta faceta da fé, que é persista, mesmo quando não sinta. Hoje nós vivemos, queridos, um mundo em que a grande maioria das pessoas diz: faça aquilo que você sente. Em outras palavras, se você não sente que você tem que fazer algo, não faça. Desista. E essa é uma garantia para o fracasso a nós como seres humanos. Porque muitos, infelizmente, baseiam suas decisões nos seus sentimentos e não nos seus compromissos. E afinal, o que acontece quando nós damos prioridade aos nossos sentimentos? Simples, nós agimos conforme a lua que a gente está vivendo. Se estamos bem, está tudo bem. Se passamos por dificuldades, esquecemos dos nossos compromissos. Maturidade, queridos, é demonstrado quando nós vivemos de acordo com nossas promessas. Quando vivemos de acordo com nossos comprometimentos e não nossos sentimentos. A verdade, senhoras e senhores, é que nem sempre a gente sente o desejo de fazer o que é correto, não é mesmo? Nem sempre sentimos o desejo de fazer aquilo que é adequado. Nem sempre sentimos que devemos ser amáveis com todas as pessoas. Nem sempre sentimos que nós devemos dar mais atenção aos nossos filhos. Nem sempre nós sentimos que nós devemos passar mais tempo em comunhão com Deus. Só que a grande questão, queridos, não pode estar centrada naquilo que nós sentimos, e sim naquilo que é certo. Pergunte a qualquer grande atleta se ele ou se ela sente aquele desejo incontrolável de acordar de madrugada e ter que ficar ali 8 a 10 horas por dia treinando diariamente, até alcançar uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos, né? Pergunte para o Samuel, para o Léo, quantas e quantas horas tocando piano, praticando, para poder chegar no nível que hoje vivem. Queridos, fé é persistir mesmo quando nós não sentimos o desejo. Se você quer se tornar um grande músico, praticando somente quando você sente o desejo de tocar, nunca vai alcançar o patamar que é possível a você. Grandes instrumentistas praticam mesmo quando não sentem desejo de tocar. Certo, Samuel? É assim que funciona. Você precisa se dedicar. Já contei para vocês uma história que aconteceu na nossa família. Minha esposa tem uma prima chamada Merlin, que é toca violoncelo. E nós estávamos como família passando o Natal, isso foi na América alguns anos atrás, e comemos ali a ceia tão gostosa, a família, passando tempo juntos, e fomos dormir super tarde. E gente em todo lugar da casa, a gente estava na sala, deitado no colchão ali, e de repente de manhã cedo, eu escuto: que é isso? A Mary tocando violoncelo. 8 da manhã no dia seguinte. Ela está louca. Uma grande cellista. Ela não toca só quando dá vontade. Toca no dia seguinte ao Natal, sem ter dormido bem. Porque faz parte do hábito. E os grandes pessoas em suas áreas vencem porque agem não só segundo os seus sentimentos. Os grandes vendedores não são aqueles que só fazem ligação quando sentem o desejo de ligar para um cliente. Os melhores alunos não são aqueles que só estudam quando sentem vontade de estudar. Quem sente vontade de estudar? Os melhores profissionais não se destacam por realizar o seu melhor só quando sentem o desejo de trabalhar. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque o mesmo acontece na nossa vida espiritual. Nós não podemos permitir que avancemos na nossa vida espiritual apenas pelos nossos sentimentos. Por quê? Porque a Bíblia, queridos, é clara a nos dizer que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e incorrigível, quem o conhecerá? Portanto, nós não podemos confiar continuamente nos nossos sentimentos. A gente não pode orar apenas quando sente o desejo de orar. Para ser bem sincero com vocês, há momento que eu não sinto o desejo de orar. Alguns estão assim.
Que nós não podemos ler a Bíblia, a palavra de Deus, somente quando a gente sente o desejo de ler a Bíblia. E quem sabe eu vou chocar alguns ainda mais, mas há momentos que eu não sinto o desejo de ler a Bíblia. Só que a gente precisa, queridos, orar. Nós temos que ler a palavra de Deus, mesmo quando nós não sentimos esses desejos no nosso coração. Nós precisamos ser persistentes. Mas como é que nós podemos desenvolver persistência? Hebreus 11, verso 27. Nós encontramos ali o segredo. Aqui o texto fala sobre a experiência de Moisés. E diz o seguinte: pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. O que fez com que Moisés perseverasse? Hein? O segredo está exatamente na última sentença, última parte do verso. Porque via aquele que é invisível. Queridos, somente poderemos alcançar o impossível quando nós aprendermos a ver o invisível. Moisés, ele tinha os seus olhos em Deus, e esse era o segredo da sua perseverança. Queridos, mantenha seus olhos em Deus e não nos problemas. Mantenha seus olhos em Deus e não nas críticas. Mantenha seus olhos em Deus e não no descontentamento de outras pessoas. Mantenha seus olhos em Deus e não naqueles que apenas ali distraem a sua atenção daquilo que realmente é importante. Porque se você se mantiver com seus olhos fixos em Deus, Ele vai te dar a força necessária para você superar suas dificuldades, seus problemas. Ele vai te dar força para que você possa vencer os obstáculos que você hoje vive no seu casamento. Quando sempre é muito mais fácil fugir do problema. Força para você vencer os problemas ali com seus filhos, quando sempre é muito mais fácil fingir que nada está acontecendo. Força para você ali enfrentar o descaso, o desrespeito no seu trabalho, quando sempre é muito mais fácil imaginar que um dia as coisas vão melhorar. Você precisa perseverar em fé, mesmo quando você não sente o desejo de manter-se assim. Só que isso ainda não é tudo. Para viver e deixar um legado de fé, agradeça antes de receber. Um exemplo dessa atitude, queridos, é a experiência de Josué com o povo de Israel ali diante de Jericó. Josué foi o sucessor de Moisés. E o relato dele também encontramos ali em Hebreus no capítulo 11. Ouça só. Diz o texto: pela fé caíram os muros de Jericó depois de serem rodeados durante 7 dias. Após ali o livramento do cativeiro egípcio, a longa jornada ali pelo deserto, os israelitas finalmente eles cruzaram o Rio Jordão e chegaram à terra que foi prometida aos seus antepassados, Canaã. Mas o que aconteceu então? Eles se depararam com cidades fortificadas, e uma das mais fortificadas em seus tempos era Jericó. Muros enormes, soldados ali treinados, armas poderosas. Do lado de dentro eles estavam preparados ali para enfrentar ataques duros por muito tempo, sem preocupação nenhuma. Do lado de fora, estava ali um povo que após mais de 400 anos de cativeiro, mais ali 40 anos adicionados ali caminhando pelo deserto, não tinham um exército organizado, mas recebe a ordem de Deus: avancem. E Deus disse mais ou menos isso a eles: eu quero que vocês caminhem ao redor da cidade, uma vez por dia, por 6 dias consecutivos, em total silêncio, sem fazer barulho nenhum. Só que no 7º dia, eu quero que vocês marchem ao redor da cidade 7 vezes. E que durante essas 7 voltas vocês agradeçam pelo livramento que eu vou dar a vocês. E na última vez que rodearem a cidade, quando vocês ouvirem as trombetas dos sacerdotes, gritem com toda a força, porque a vitória é certa. Se coloca no lugar dessas pessoas, hein? Sem dúvida alguma, queridos, era uma situação bem estranha, ficar marchando ali ao redor da muralha, quietinho, agradecendo a Deus: Senhor, muito obrigado, porque vai cair tudo. E você? O que você vai começar a agradecer a Deus em sua situação hoje? Será que só depois que Ele responder? Isso é fé?
Qualquer um pode agradecer a Deus depois de ver o resultado. Só que fé verdadeira é agradecer a Deus, queridos, pela intervenção dele antes do milagre acontecer. Eles agradeceram ali pela vitória antes mesmo de receberem. E isso é fé. Imagine comigo se eu chamasse um de vocês aqui à frente e desse um cheque assinado por mim na minha conta bancária de 100 mil reais. Se eu dou um cheque de 100 mil reais para alguém, o que a pessoa vai dizer para mim? Obrigado, né? No mínimo, né? Você foi educado, né? Muito obrigado, né? Muito obrigado. Muito obrigado. Mas o cheque precisa ser compensado, precisa não? Sim ou não? Lógico. Um cheque assinado, um pedaço de papel, nada mais. Não é dinheiro. Se você diz muito obrigado sem ter essa certeza, e louco vai ser pensar que eu tenho esse dinheiro no banco, né? É certo que não. Mas não é assim que funciona com Deus. Porque Deus é fiel em suas promessas. Ele, quando promete, Ele cumpre. Interessante que o próprio Jesus Cristo, certa vez, Ele disse, ouça, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Queridos, isso é fé. Isso é fé. Agradeça a Deus antes de receber. E essa é uma maravilhosa demonstração de fé. E finalmente o sexto e o último elemento que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite. Confie mesmo se não receber como você imagina. Confie mesmo se não receber como imagina. Existem duas realidades em relação à nossa súplica a Deus, em relação às orações que nós fazemos a Ele. Deus sempre ouve e responde cada oração, sempre. Essa é a primeira realidade. E a segunda é que nem sempre Ele responde do jeito que nós queremos, do jeito que nós desejamos. Deus nos responde de muitas formas, de uma maneira de Deus responder é não. Por quê? Porque Ele não te ama? Não, pelo contrário. Exatamente por amar a você, Ele sabe muito bem que, quem sabe, respondendo aquilo que você está suplicando, não é algo que no futuro, quem sabe, seja bom para você. Ele sabe, Ele vê. Outro aspecto importante sobre fé e as respostas que nós recebemos, ou deixamos de receber, é que nós encontramos ali no final, também nesse mesmo capítulo, Hebreus 11, uma sequência de nomes. Eu quero convidar você, inclusive, fazendo um desafio. Se você, ao chegar em casa, se você tem uma Bíblia, ou entre na internet e baixa no seu, não sei, leia Hebreus 11 e veja ali a sequência desses homens, mulheres que viveram essa experiência tão especial de fé. Mas é interessante que quando você lê, você vai perceber que muitos deles foram torturados, alguns deles foram decapitados. Outros experimentaram escárnios, açoites, prisões. Diz o texto que alguns foram apedrejados, outros foram mortos a fio de espada, outros ainda foram cerrados ao meio. Muitos foram maltratados, passaram dificuldades, sofreram necessidades. E tudo isso por causa da fé que tinham em Deus. E é por essa razão que eles estão ali sendo citados nesse capítulo, heróis da fé. E é por isso que o nome dessas pessoas está ali, em Hebreus 11. O que Deus quer nos ensinar com isso? O ponto aqui, queridos, é que viver pela fé, a fé que Deus espera de nós e apresenta aqui nesse livro, não é você ter uma pólice de seguro contra problemas da vida. Não. Porque mesmo seguindo a Deus, mesmo seguindo suas instruções, muitos de nós passamos por momentos de dificuldade e sofrimento. Eu conheço pessoas fiéis a Deus, verdadeiros cristãos, muitos deles sentados aqui ao seu lado, seguidores de Deus que mesmo assim têm problemas que qualquer outra pessoa tem. A diferença é que quando seguimos a vontade de Deus, quando confiamos na sua direção, nós temos meios, a força para superar as dificuldades,
porque confiamos nele. Portanto, fé não nos isenta de problemas. É só você ler com atenção a Bíblia e olhar ao seu redor para verificar essa verdade. E como eu já mencionei no passado, queridos, Deus está muito mais interessado no seu caráter do que no seu conforto. Porque Ele deseja construir em você um caráter íntegro, estável e centrado em valores estabelecidos por Ele próprio. Por essa razão, Deus permite situações de dificuldades, mesmo para pessoas que vivem por fé e pessoas que tomaram a decisão de segui-lo. Mas não se esqueça da parte do texto que traz essa galeria de heróis de fé. Ouça com atenção, a parte final diz o seguinte: todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor. Paulo está aqui falando desses heróis da fé. Só que esse texto diz que eles não receberam o que esperavam, mas mesmo assim foram mencionados por sua fé. Porque eles confiavam em Deus, queridos, independentemente da resposta. Eles tinham fé mesmo quando não recebiam a resposta que aguardavam. Qualquer um confia em Deus quando tudo vai bem. Mas a fé verdadeira se desenvolve, queridos, em momentos de escuridão. Quando o sonho, quando aquilo que a gente tanto precisa, aquilo que a gente tanto quer, demora ou nunca acontece. Moisés tinha um sonho, entrar na terra prometida. Só que ele não viveu o suficiente para ver seu sonho se cumprir. Mencionei no começo, Martin Luther King, ele tinha um sonho. Igualdade social, racial. Só que ele não viveu o suficiente para ver seu sonho se cumprir. A Madre Teresa também tinha um sonho, libertar seu país da pobreza. Mas ela não viveu o suficiente para ver seu sonho se cumprir. Queridos, muitos seguiram a Deus no passado, tiveram seus sonhos, só que a grande maioria dessas pessoas não viveu o suficiente para ver seu sonho se cumprir. Mas descansaram tendo fé em Deus. E o que eu quero dizer com isso? Fé é confiar em Deus mesmo quando não recebemos a resposta que a gente tanto sonha, a resposta que tanto queremos. E essa é a fé que remove montanhas. Essa é a fé do impossível. Essa é a fé que Deus deseja que cada um de nós de fato tenhamos. O que tudo isso significa? Significa que se nós pudéssemos, queridos, entender tudo sobre Deus e compreender o porquê das respostas, principalmente quando Ele não faz aquilo que a gente busca, ou quando as respostas não fazem sentido para nós. Se Deus fosse o pequeno o suficiente para que você pudesse entendê-lo, Ele não seria grande o suficiente para resolver todos os seus e meus problemas, os problemas da humanidade. Se você entendesse tudo sobre esse Deus, Ele não seria Deus. Ele seria como qualquer outro ser humano. E se nós aprendermos a confiar em Deus, a maioria dos problemas, das dores e sofrimentos da nossa vida, querida, serão razões para as maiores bênçãos da nossa existência. Porque são momentos assim que constroem nosso caráter. No começo da mensagem de hoje eu comentei com vocês a história de um pai e de uma filha, Garth e Emma. Eu confesso que fiquei impressionado com a história. E além de encontrar ali o título dos livros, eu fui pesquisar um pouquinho mais. E achei um blog que o Garth mantém. Um blog que ele mantém na internet, ele vai contando a experiência dele. E eu queria concluir hoje, lendo para vocês um texto que foi escrito por ele. Ele escreveu
4 semanas atrás. Dia 3 de maio de 2015. O título aqui do texto, ele colocou: quais doutores? E ele diz o seguinte: comecei o 15º mês de tratamento. Tenho que dizer que, nesse ponto, não é mais, em realidade, um tratamento. É prevenção. O que a gente consegue ver não está diminuindo, também não está crescendo ou se espalhando. Está estável. Mas uma pergunta permanece: eu vou me curar ou isso é o melhor que eu posso receber? Será que eu só estou esperando pelo inevitável espalhar-se? Algo que vai causar destruição além de qualquer tipo de reparo? A minha jornada, ele escreve, realmente depende em qual doutor eu quero acreditar. Em qual doutor vou colocar minha confiança. E na sequência ele cita a experiência de alguns médicos que ele entrou em contato. Um deles teve uma conversa franca comigo poucos meses atrás, e ele disse que, em média, a vida de alguém nas minhas condições é cerca de 12 meses de vida. Mas que poderia aumentar 4 meses se usássemos um medicamento, e aqui ele cita o nome do medicamento, que é exatamente o que ele está usando no momento. Isso me daria 16 meses. Ele diz aqui que a situação de metástase dele começou em fevereiro de 2014. E o máximo que ele teria seria esses 16 meses de vida. Já um outro médico, ele cita no parágrafo seguinte, diz que aparentemente eu estou indo bem, e ele acha que eu devo considerar diminuir a quantidade dessa medicação para melhorar a qualidade da minha vida. Na sequência ele começa dizendo as reações ao tomar esse medicamento. Diz que alguns dias a situação não é nada boa, ele consegue tolerar alguns dias, outros são terríveis, ele se sente horrível. E ele diz: eu não sei quanto mais tempo eu vou aguentar tomando essa droga, mas pelo menos eu acho que está segurando o câncer de crescer e se espalhar. Mas um amigo, ele diz, compartilhou comigo os seus pensamentos na última semana, e ele disse: estável é estar morrendo. Eu imediatamente entendi o que ele queria dizer. Eu estou dirigindo por uma estrada sem freios. Há um abismo na distância, mas eu estou estável. Tudo parece estar ok. Só que estável significa morrendo. Qual doutor? Eu penso, qualquer um que aceite me tratar. Alguém se candidata? Ligue para mim. Mas confesso que a frase, logo no começo, que realmente chamou minha atenção, é quando ele diz: meu caminho realmente depende em qual doutor eu quero acreditar. Em qual doutor eu vou colocar a minha confiança. Eu espero sinceramente que, além de confiar em algum médico, esse pai, que aparentemente hoje ainda está vivo, mas sem saber por quanto mais tempo, possa colocar esse momento tão difícil de sua vida na mão dos médicos. O único que pode, queridos, em realidade, dar a ele, a você e a mim tudo aquilo que de fato nós precisamos. Queridos, a Bíblia afirma que sem fé é impossível agradar a Deus. E fé não é apenas um consentimento intelectual. Grande coisa dizer: eu acredito em Deus. Grande coisa. Até mesmo os demônios acreditam. Só que acreditar não é crer. Crer demanda confiança. E para confiar em Deus, nós precisamos conhecê-lo. Portanto, eu espero sinceramente que hoje você possa decidir não apenas
viver pela fé, mas deixar um legado de fé para todos aqueles que vêm pelo mesmo caminho, aqueles que estão ao seu redor. Então, se você pudesse escrever uma última notinha para alguém, o que você escreveria? Vai, querida. São momentos como este que nos levam a pensar quanto na realidade vale a vida humana. Como estamos vivendo? Quais são os sinais, as marcas, os traços que deixamos pelo caminho que trilhamos? O que nossos amigos, familiares, aqueles que estão ao nosso redor veem em nós? São momentos como esse que nos levam a pensar: se hoje fosse o último dia da minha existência, como as pessoas se lembrariam de mim, de nós? Qual é o legado que eu tenho deixado? E hoje vimos a importância de não apenas viver, mas deixar um legado de fé. Mas, bom Deus, isso não é algo normal, fácil ou simples a nós. E suplico, bom Deus, tua bênção sobre cada pessoa aqui que se encontra neste momento. Sobre cada pessoa que vai assistir essa mensagem, nesse momento assiste. Que possam tomar a decisão de viver de uma forma diferente. A decisão de viver em fé e por fé. Assim como vimos na experiência desses homens e mulheres que estão ali nesse capítulo, Hebreus 11. Pessoas que decidiram viver de tal forma que através de suas palavras, ações, através das decisões que tomavam, demonstravam a todos que crer em Ti e viver por Ti era absoluta prioridade em suas vidas. Oh Deus, queremos viver por fé. Queremos, Pai, deixar um legado de fé em nossa vida. E para isso suplico, bom Deus, que possamos buscá-lo de maneira constante, não confiando em nossos próprios sentimentos, mas tomando decisões dia após dia, que possamos assim viver de acordo com a Tua vontade. E Pai, nesse momento também oro por esse pai, pelo Garth. Não sabemos a situação dele nesse momento, nem quanto mais tempo de vida ele terá, mas que em Tua misericórdia só ele possa vê-lo e em Ti ter aquilo que necessita para a sua vida. A fé e confiança em Teu Filho amado Jesus Cristo, que é a resposta a Ele e a cada um de nós. E em nome de Teu Filho amado Jesus te suplico essa bênção, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém, Pai. Amém, Senhor. Deus conceda a cada um de vocês uma maravilhosa semana. Sábado que vem, no mesmo horário, continuamos a série Legados com a segunda mensagem, o legado de esperança. Deus abençoe. Nos vemos em 7 dias.